Na RW Brasil. Batendo forte. Com Mário Medalha. Bem, já estamos por aqui, este é o Batendo Forte, o Mário Medalha já está aqui com a gente, vou puxar o Mário para o meu lado aqui. Alô, Mário Medalha, de verde e amarelo e... Tô vendo que tu tá... Para ver se dava uma ligazinha, mas hoje não deu, viu, não Marcelo? deu, né? Hoje foi feio. Tá. Eu tô achando que nós vamos discutir hoje. Vamos, não tem problema, podemos discutir. Eu já ouvi o Filipão, depois do jogo, dizer que fizemos isso, fizemos aquilo. Chegou, inclusive, à conclusão que nós evoluímos do jogo da Croácia para o jogo contra o México. Acho uma bobagem sem tamanho. Tanta bobagem que ele começou a deixar os jornalistas meio agitados, os caras começaram a fazer pergunta mais apertada para ele. E eu não vi que eu tive que subir para fazer o comentário contigo. Eu ouvi ao longe que ele saiu irritado da coletiva e respondeu monossilabicamente algumas perguntas. É fácil, né, Marcelo? Quando o time ganha é fácil ficar bem-humorado, fazer brincadeira, piadinha, né? Ele tem que aprender um pouco com esses treinadores de times como a Espanha, né, que levou 5-1 da Holanda e o Vicente Del Bosque atendeu civilizadamente os jornalistas. Técnico de Portugal também tomou uma goleada da Alemanha. Que é o seguinte, né, Marcelo? Eu duvido que o Filipão não tenha sentido hoje que nós estamos com a cabeça preta. Porque... Tá, mas olha aqui, ó. Diga lá. Eu vou discordar de ti no seguinte. Nós quase ganhamos o jogo, cara. O quase não ganha título, Marcelo, aí é que tá. Mas o quase faz parte do futebol. Não, faz parte, mas não. O goleiro, tanto que o goleiro do México foi escolhido o melhor em campo. Tá bom. Tudo bem. Acontece que o nosso centroavante, Marcelo, 2 jogos da Copa não fez gol. Se o Neymar não resolve, nós estamos quebrados. O Neymar hoje correu, feito um condenado pelo campo inteiro, levou porrada, como sempre, pancada, caiu, levantou, e nada que veio do banco funcionou, né, Marcelo? Nós jogamos, tomamos um sufoco do México em determinado momento do jogo, só a partir dos 20 minutos do segundo tempo é que nós conseguimos dar uma reagida e aí sim fazer uma abafa no México. Mas nós não jogamos um bom futebol e não ganhamos. Se nós tivéssemos um centroavante mais qualificado, que tivesse em melhores condições, inclusive, tanto é que ele tentou o Jô também e não deu certo. E as soluções que deveriam vir do banco de reserva não vieram. Não foram soluções. Foram paliativos para quando se escolhe o melhor jogador em campo, o goleiro do time adversário, é impossível dizer que o time, o nosso time no caso, não apresentou rendimento. O México teve 2 vezes nos proporcionando perigos de gol. 2 vezes. Nós tivemos pelo menos 4. As bolas o Júlio César não defendeu, né? As bolas não entraram. O Júlio César não defendeu. Como não defendeu? Tá. Não foi no gol. Foram jogos. Não, ele fez 2 defesas muito difíceis. Tá. As que foram no gol ele defendeu. Não, tudo bem, é isso que eu estou falando. Mas houve outras jogadas perigosas que não foram no gol, mas os caras tiveram chance de gol. Isso que eu quero dizer. Tá, mas nós também tivemos. A diferença é essa. Nós fomos mais agudos do que eles. Eu não sei, Marcelo. A diferença é essa, que nós conseguimos acertar o gol e eles fizeram jogadas perigosas, chances de gol, e o Júlio César fez 2 ou 3 defesas difíceis. Mas eu quero levar essa ideia para o seguinte: nós amanhã temos que esperar o jogo de Croácia e Camarões.
qualquer que seja o resultado, quer dizer, nós vamos ter uma outra seleção com 3 pontos. Certo? Nós estamos com 4 e o México com 4. Uma outra seleção, a não ser, nós temos que torcer para dar um empate entre Camarões e Croácia. Porque nós vamos para a última rodada, mesmo que o adversário seja Camarões, tá? Com a Croácia disputando classificação, a Croácia ou o Camarões disputando classificação e o México também, eu acho muito complicado, muito complicado. Tá, mas então nós não temos que torcer que a Croácia ganhe de Camarões e Camarões jogue com a gente sem valer nada? Porque e aí se a Croácia ganhar do México e nós dermos com os burros na água contra Camarões? Não, tudo bem, mas eu estou dizendo o seguinte, que nós temos que torcer para a Croácia, não que dê empate. Não, tudo bem, Marcelo, eu acho, aí é que está o problema. Eu não gosto de ficar fazendo conta. Eu não gosto de ficar fazendo conta. E eu acho que o Brasil tinha obrigação, até pela chave que pegou, mas que não está mostrando que realmente seria mamão com açúcar. Eu também nunca acreditei muito nisso, mas enfim, nós tínhamos que passar por essa fase. Eu te pergunto o seguinte, o que é pior? O Maracanã ou ser eliminado em casa nas oitavas, na fase de grupos? Né? Não, na fase de grupos, é claro. Pois é isso que eu estou com medo. Não, mas olha aqui, tu estavas esperando que o Brasil passasse fácil pelo México? Eu esperava que, como nós ganhamos o primeiro jogo, mesmo do jeito que ganhamos, eu achava que hoje nós tínhamos que garantir a classificação. Não, uma vitória hoje... Tá, seria bom que nós tivéssemos feito isso, mas o time é o mais difícil da chave, puxa. Era exatamente o jogo de hoje que era o mais difícil. E nós empatamos, não perdemos. Mas não esquece, Marcelo, que o México ganhou de Camarões só de 1-0. Entendeu? Se a gente for por esse raciocínio... É por isso que eu digo, a situação do Brasil não é fácil, mano. Não, claro que não. Tudo pode acontecer. Eu acho que não é fácil. Mas eu não concordo que o Brasil tenha jogado mal hoje. Eu acho que criou 4 oportunidades de gol e o goleiro fechou o gol hoje. Então eu vou aceitar essa tua tese até ali, tá bom? Tá bom. Te dizendo o seguinte. Até ali é muito bom. Até ali. Tá bom. Porque eu acho o seguinte, eu tenho uma observação seguinte, essas convocações do Filipão, entendeu? Ele vai morrer abraçado com ela, vai morrer abraçado com o Hulk. O Paulinho, por exemplo, jogou muito mal de novo hoje, ele só tirou o Paulinho no segundo tempo, entendeu? É isso que eu fico, assim, vamos dizer, uma palavra suave, insatisfeito com a nossa seleção. Porque quando tu montas uma seleção, presumivelmente tu tens os melhores. Tá. A seleção diz isso. Não é? E na tua opinião, nós não temos os melhores. Esse é o meu questionamento. Porque, por exemplo, nós temos um centroavante que, além de não ser tecnicamente dos melhores, mas enfim, é o que temos para o momento, ele não está em boas condições físicas. Isso a gente sabe faz tempo, mas o Filipão insistiu e é ele o titular. Para a reserva nós temos o Jô, tá? Que não é um Abrastente também, mas é o que temos. E outros jogadores que ele convocou, que eu não gosto do Bernardo, aquele pequenininho, ele corre muito, é muito agitado, mas não acho que não é jogador para a seleção. E é o que eu falo sempre do Hulk também, que aqui no Brasil nós temos uma meia dúzia igual a ele. Entendeu? Tá, mas me diz uma coisa, quem é que não está convocado que tu achas que, por exemplo, seria uma solução no jogo de hoje? Olha, eu levaria no mínimo para a reserva o Walter do Fluminense, aquele, o tal gordinho, que todo mundo... Aí vem o tal do preconceito, né? Porque o Jô é um louva-a-Deus, é um pau fincado, ele é o melhor centroavante do mundo. Não é. Tecnicamente, e isso ele está mostrando no Fluminense, mostrou no Goiás
com 15 quilos acima do peso, e é um centroavante que tecnicamente ele é melhor do que o Fred, melhor que o Jô. Ele chuta com os dois pés. Quem tu tá falando, do Walter? O Walter do Fluminense, melhor, por exemplo. Tu acha ele melhor que o Jô e melhor que o Fred? O Fred. E até porque talvez não esteja em melhor forma física, deve estar igual o Jô, mas que o Fred, com o Fred certamente ele está. Eu venho falando isso faz muito tempo. Eu acho que o Walter, no mínimo, tinha que ser convocado para a reserva. Tá, este é o... diríamos assim, que na tua opinião, este era o principal pecado do Filipão. Senão a gente vai se estender muito, porque as opções são várias. É que eu acho até muito estranho que, na verdade, esse time que está aí, a maior parte dele, grande parte dele, é o time do Mano Menezes. Né? E outra coisa, Marcelo... Que é um time perdedor. Que a gente... exatamente. Outra coisa, nós estamos como estabelecendo como parâmetro a Copa das Confederações. Eu venho dizendo isso faz tempo também. É perigoso. É a mesma coisa, eu faço a mesma relação entre o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro. Tá? O time ganha o Campeonato Estadual, acha que está pronto para um brasileiro, não está. Uma seleção que ganha a Copa das Confederações não está pronta para disputar o Mundial. Não quer dizer, pode até estar, mas não é o caso da seleção brasileira. As seleções mais credenciadas, vamos dizer assim, como a Itália, por exemplo, veio para cumprir tabela. Entendeu? Se eles mesmos disseram isso. Não sou eu que estou dizendo. A própria Comissão Técnica da Itália disse que veio para honrar o convite, aquela história toda, para aproveitar para fazer algumas observações. Então, assim, eu não estou falando isso, mas eu não gosto assim, eu não sou analista de resultado, nem engenheiro de obra feita, tá? Eu estou com o pé atrás com essa seleção faz tempo. Tomara que ela queime minha língua e chegue ao título, mas eu estou achando muito difícil. Pelo que eu estou vendo, inclusive, de outros times, eu vi, por exemplo, seleções de segunda linha ou terceira linha, como tu queiras, como a Bélgica. A Bélgica está com um time jovem, jogando futebol bonito, ganhou as duras penas hoje da Argélia, mas mostrou um futebol interessante. Alemanha, Argentina, Holanda, nesse fala, a própria Espanha. Eu acho que é complicado, viu, Marcelo? É complicado. Eu gostaria de estar mais confiante com essa seleção. Eu achei boa a tua frase aqui, que essa é um time de quanto? Qual é o percentual que tu acha que é do Mano Menezes? Eu acho que é 80%. 80%. E que é um time perdedor, que não deu certo, que derrubou o treinador, né? Exatamente. Então, a gente precisa... Marcelo, a única coisa que eu achei, eu saí da sala, do terminado o jogo, eu saí com um sentimento de injustiça, é que de tudo que foi feito dentro do jogo, o México conseguiu meter 2 bolas que poderiam ser gol, e o Brasil meteu 4, e o goleiro fechou o gol. Então, se tivesse que ter um vencedor, o Brasil teve volume de jogo para ganhar o jogo. Isso é que porque quando um time não tem volume, foi o que aconteceu com a Croácia aí, que a gente viu que achou um gol ali, pronto, e ganhou o jogo. A gente fica desconfiado. Agora, poxa, teve uma hora ali que foi uma pressão danada. Mas, Marcelo, se a gente fizer uma análise uma fria do andamento do jogo, é o seguinte: eu vou te dizer que o México jogou um futebol melhor que o do Brasil. Nós jogamos muito no ímpeto, na força, no grito da torcida, no embalo, essa coisa toda. Mas futebol jogado, o México jogou melhor. Mas, em resumo, é isso que eu penso. Não adianta... foi visível isso. Teve momentos do jogo que nós ficamos na roda, o México nos botou na roda. Entendeu? Aí chegou um determinado momento também que o Brasil, sei lá, o Filipão gritou na orelha dos caras, e eles tiveram que ir para cima no México.
Porque estava feio o negócio, estava muito feio. Teve uma hora do jogo ali que eu senti que o Filipão perdeu um pouco a paciência, né? E me deu aquela mexida geral ali, né? E não deu em nada, né? Ninguém não saiu do lugar. A gente tem que deixar passar, essa fogueira do jogo de hoje, pensar um pouco, depois olhar com mais calma os melhores momentos da partida. Eu já tenho a minha conclusão. Eu acho que nós não perdemos o jogo hoje por pouco. Embora o goleiro do México tenha sido escolhido melhor em campo, mas eu acho que nós não jogamos bem. Eu acho que nós não. Eu acho até o contrário. Eu acho que nós não ganhamos o jogo por pouco. Aquele goleiro ali, vou te contar uma coisa. Bom, então tá. Olha aqui, ó. Uma das defesas do goleiro, até eu acho que ele estava bem colocado, então uma defesa difícil que ele fez foi de um chute do Neymar. Aquele primeiro, né? O Neymar fez uma. E aí, isso aí é outra evidência, né, Marcelo? Se tu tirar o Neymar desse time, sobra muito pouco. Bom, o senhor tem razão. Pouco. E o Fred de novo, o Fred parecia um ex-atleta, né? Esse é o grande problema, mas se sabia disso, o Filipão insistiu na convocação do Fred. Também não sou eu que digo, quem acompanha de perto os trabalhos da própria seleção e no Fluminense, o Fred é um jogador que tem histórico de lesões graves, problema muscular sério, né? Ele não está na melhor da forma física, é evidente, ele está sem mobilidade, o Fred. Para levantar uma perna é um problema, para fazer uma jogada, ele está muito mal, Eu acho até que, vou te dizer uma coisa, eu nem entraria com ele no próximo jogo. E quero te dizer mais uma coisa, antes que tu me pergunte, não senti saudade do Hulk. Tá? Antes que tu me pergunte. Tá bom, então. Então tá, Medalha, vamos. Eu não posso esquecer disso aqui, antes que tu me pergunte. Muito bom. Não, tu podia já estar preparando um veneninho aí para encerrar o comentário, então antes que tu. Tá bom. Então tá. Tá bom? Agora nós temos segunda-feira o jogo, né? Segunda-feira o jogo do Brasil, né? Não, que dia é hoje? Não, o jogo... o do Brasil? O do Brasil é segunda, né? O do Brasil. Eu acho que é segunda. Mas antes eu não tô na tabela aqui, não me lembro. Antes Camarões joga com a Croácia, né? Camarões joga amanhã com a Croácia. Então tá. Nós vamos ficar de olho nesse jogo, né? Pô, que baita jogo, hein? Aliás, eu espero que o Filipão não marque treino para o horário desse jogo. Né? Fazer a turma olhar direitinho. Aliás, o Telles hoje, não sei se tu ouviu, mas o Telles achou estranho que o Filipão tivesse feito treinamento naquele frio da Igreja Comari lá para depois pegar 30 graus, né? Em Fortaleza. Não, mas eu acho que tá certo. Eu discordo do Telles até nisso. Se tu não... É uma lição de casa que o jogador tem que fazer, Marcelo. Ele tem que olhar os futuros adversários, as outras seleções. Isso é um aprendizado também. Você fica conhecendo melhor o futuro adversário, você tem que olhar ele jogar. Entendeu? E eu acho bom. Eu sempre achei muito esquisito, por exemplo, que os treinadores brasileiros, quando há jogos internacionais decisivos, tipo a Copa dos Campeões da Europa, por exemplo, eles marcam treino para aquela hora, não estão nem aí para botar o jogador na frente de uma televisão para ver aquele jogo, para até depois discutir com eles, entender, se conversar, trocar ideia. Não interessa. Então Tu sabe que terminou o jogo, aí eu olhei para minha mulher e disse assim, agora eu vou ter que encarar o azedume do Medalha. Então diz pra ela que tu tava cheio de razão. Claro. Eu não tinha a menor dúvida disso aí, né? Agora o Medalha vai... O que ele vai me amarretear. Eu até nem fiz muita questão de ouvir a coletiva do Filipão, porque eu já sabia o que eu ia pegar hoje aqui, ó.
Mas tá bom então, voltamos amanhã, né? Voltamos amanhã, amanhã é segunda. Amanhã posso te dizer que eu estou muito mais suave que o Filipão, tá bom? Tá, eu imagino. Então. Tá certo. Tá bom então, seu Mário. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Este é o Mário Medalha, este é o nosso Batendo Forte. Hoje foi forte, né? Voltamos amanhã numa próxima. Até mais.